E se eu te dissesse que um dia Tóquio, o coração do Japão, seria reduzido a uma mera terra abandonada? Eu suponho que você diria: isso é papo furado. Imagine que você visse Tóquio como uma terra abandonada, bem diante dos seus olhos. Você não conseguiria acreditar no que veria, não é? Até eu achei difícil de acreditar que a mesma Tóquio que costumávamos apreciar encontrou esse destino. Quem sou eu? Eu sou Takuma Ryu, um estudante da 5ª série. Eu frequento uma escola primária em Tóquio. Falar sobre terremotos e tal geralmente não importa muito para um aluno, mas desde que os jornais e canais de TV entraram em pânico, falando sobre como o grande terremoto de Kanto estava se aproximando, isso virou grande tópico em todas as escolas. Até mesmo eu fui pego rápido pela emoção e pelo terror, mas foi apenas um ato. De jeito nenhum estava assustado, embora no fundo do meu coração eu sentia que um gigante terremoto me engoliria. A cena era cortada para um tempo depois, e era mostrado a casa de Takuma Ryu e sua família. Enquanto a irmã mais velha dele escovava os dentes, a outra irmã dele conversava com ela. Yuri, onde está o Ryu? Ele não acordou ainda? Ele geralmente sai para a escola antes de mim. Ele está ficando horrivelmente preguiçoso. Eu também ouvi isso dos professores. Tem muitas crianças chegando atrasadas na escola. Pois é, a quantidade de alunos atrasados na região de Tóquio é a 3ª maior do Japão. Eles têm o mesmo problema em levar as crianças para estudar. Pra mim já deu, eu vou pegar ele com certeza. Sério, eu estou ciumenta do quão livre ele pode ser. Ryu assinava para sua irmã e ela falava: mas que diabos? Não é para abrir apenas seus olhos. Você está tentando se atrasar? Por que não levanta? Ninguém veio me acordar. Eu estava esperando você fazer isso. Você me chocou. Meu Deus. Sai da cama, Ryu. Yuri, me levanta. Certo. A irmã de Ryu segurava ele pelo braço para ajudá-lo a se levantar. E então Ryu dizia: tente me acordar mais gentilmente. Após Yuri ter escutado o que seu irmão tinha dito, ela soltava os braços dele e falava: nem ferrando. Você parece um retardado. Eu nunca mais vou para a escola. Tá bom, eu não ligo. Yuri abria a porta do quarto do seu irmão e saía. Ela olhava pelo vão da porta para ver se o seu irmão estava se levantando. Mas o que a Yuri acabou vendo foi Ryu olhando para ela, esperando que sua irmã a levantasse. Yuri se dava por vencida e ajudava seu irmão caçula. Não consigo lidar com isso. Não sou para você, Ryu. Vamos, acorde. Pare um pouco. O quê? Yuri, eu posso dizer que ultimamente seus peitos estão ficando maiores. Yuri dava um soquinho na cabeça do seu irmão e dizia: honestamente, Ryu, você não tem chance de sobreviver por conta própria. Eu tenho sim, eu só não quero. Eu tenho muita sorte de ter isso feito para mim. Você sabe que quando estiver morando sozinho, isso não acontecerá. Não tem como eu ficar sozinho, então está tranquilo. Um dia isso vai acontecer. Quando o pai se for e a mãe chutar o balde, então meus amigos e eu vamos estar todos casados. O que você vai fazer quando eu estiver casado e for embora? Quando esse dia chegar, você ainda vai continuar cuidando de mim. Não tem cura para ele. Nós estamos saindo. Parece que você vai se atrasar mesmo, Ryu. Se ocorrer, tudo vai dar certo. Só tenha certeza de que você vai tomar cuidado. Nesse momento, Takuma Ryu começava a correr até a escola, e sua irmã dizia: ele vai chegar atrasado, independente disso. Ingênuo como de costume. Como um garoto como ele pode ser tão ingênuo? Ah, nada bom. As ruas estão muito perigosas agora. Ele não vai perceber enquanto estiver correndo. Ryu, pare de correr agora. Ryu! Eu deveria ter ido com ele até o portão da escola como sempre. Ryu, me desculpe, mas amanhã você não vai ficar dormindo. Yuri corria atrás do seu irmão, e à medida que ela fazia isso, os moradores da cidade em que ela morava falavam para ela não correr através deles. A garota se desculpava com essas pessoas e logo em seguida dizia: é muito perigoso aqui. E Ryu não presta atenção em nada, então ele pode ter esbarrado em algumas pessoas, mas parece que ele evitou os acidentes. Isso é um alívio. O quê? Yuri viu que seu irmão estava junto com outras 2 crianças, que não aparentavam ser boa influência. Ei, Goro, enlouqueça até ficar satisfeito. Essa criança é da sua classe, certo? Não pode deixar ele passar sem uma saudação adequada. Vamos lá, cuzão. Você pode invadir essa casa para nós. Certo, Takuma? Goro dava um tapa na cara do Ryu, e a irmã dele, que estava observando de longe, via isso. Takuma, é melhor você me dar uma saudação adequada a partir de agora. Ryu baixava a cabeça para os 2 valentões, e sua irmã chegava, chamando-o por seu nome. E então Ryu conversava com a Yuri. Eu acabaria com Goro sem nenhum problema se ele estivesse sozinho, mas com o Tashima por perto eu não posso fazer nada. Eu entendo o que você diz, Ryu. Yuri limpava as lágrimas que escorriam dos olhos de seu irmão com um lenço. A cena avançava para 20 de junho, na escola em que Ryu Takuma estudava, ao qual ele e um colega de classe conversavam. Ei, eu vi o jornal de hoje. Eu também. Os animais estão agindo estranho, não é? Isso.
Está acontecendo frequentemente, você sabe. Eu acho que tem a ver com os terremotos. Isso faz você se perguntar. Eu não sei exatamente o porquê, mas os animais têm uma forte percepção. Esse ano não houve libélulas, peixes, formigas ou tartarugas marinhas. Isso é definitivamente um aviso de uma catástrofe. Animais com uma boa percepção começaram a desaparecer. Mas os humanos são animais também. Por que os humanos não conseguem sentir nada? Do jeito que você fala, parece que os humanos têm as percepções menores do que as de uma libélula ou formiga. De jeito nenhum. Humanos podem sentir isso também. Ainda mais, a maioria das pessoas está fazendo preparativos. De qualquer modo, elas não estão correndo. Japan Sinks se tornou o romance mais vendido no Japão. Depois de terminar o livro, as pessoas começaram a acreditar que um terremoto como aquele poderia realmente acontecer. É por isso que antes dos tremores do terremoto, elas já estão preparadas para sobreviver. Quando chegar a hora, eu poderei manter a calma por causa do que eu li. E as pessoas que nunca leram uma ficção científica irão entrar em delírio. Nessa hora, um outro colega de classe do Ryu perguntava: se as pessoas estão preparadas, por que elas não evacuam antes? Não seria mais fácil escapar como os animais? E Ryu Takuma respondia: isso deixaria muitas pessoas com mágoa. Se você pensar nisso, tem muitas razões. Primeiro, isso seria muito desorganizado por causa do pânico e das fugas do terremoto. O desejo de evitar constrangimento nos faz diferente dos outros animais. Mudar de casa é muito estressante. Mesmo se o terremoto atingisse, quase ninguém iria querer se mudar. Os adultos ainda encontram serviços para fazer. Por causa dos choques do terremoto, muitas pessoas seriam demitidas ou sairiam das empresas para que abram trabalhos. Mas desde que os humanos podem sentir o perigo precisamente como os animais, talvez todos evacuarão. Assim como o estranho comportamento dos animais, a migração humana em massa ainda é uma possibilidade. Após Ryu Takuma ter dito essas coisas para seus colegas de classe, alguns dias se passam e a cena era cortada para a casa de Ryu, onde ele e sua família conversavam enquanto jantavam. Olha agora, você derramou arroz de novo. Preste atenção no que está fazendo. Deixe ele em paz, irmã. Você está pegando muito no pé dele. Para de ficar tão agitada. É lamentável. Ryu, nós temos o suficiente para outra porção. Qual é, Ryu? Todo mundo está te mimando. É o que estou dizendo. Isso tem que acabar. É por isso que Ryu não consegue fazer nada por conta própria. E é o que eu digo. Ryu nasceu em uma família cheia de mulheres. Naturalmente cresceu sem integridade. Do que diabos estão falando? Isso é porque todas vocês mimam Ryu. Isso que deixou ele assim. Por mais que o pai do Ryu tivesse dito que as mulheres dessa casa ficam mimando muito ele, isso não as impediu de mimá-lo. De repente, o lustre da casa começava a tremer. Uma das irmãs dizia que era um terremoto, e Yuri confirmava. E então ela conversava com sua família. Parece que estamos seguros. Esse foi fraco, mas está tendo muitos terremotos ultimamente. Isso me incomoda. Eu me pergunto se tem algum terremoto maior vindo. Se algum terremoto sério atingir Ryu, você será muito mole para sobreviver. Minhas irmãs vão me salvar. Você precisa amadurecer. Por que eu tenho que morrer? Isso é deprimente. Não se preocupe, Ryu. Eu te deixarei seguro. Pode confiar em mim. Pare de entrar em pânico. Sim, e eu também virei para te salvar, Yuri. Anote o que digo. Naquela época era nisso que eu acreditava, mas devido a uma sádica ironia, meu destino acabou por ser completamente o contrário. No dia 20 de julho, na escola em que Ryu Takuma estudava, enquanto o professor lecionava sua aula, Ryu pensava: está tão quente, termina logo com isso. No entanto, o professor olhava para Ryu e chamava por seu nome. O garoto respondia ao seu chamado, e então seu professor dizia: por favor, explique para a classe um resumo da aula de hoje. Ryu concordava de forma espontânea, porém no seu subconsciente ele não se recordava de nada. Só que antes que Ryu pudesse proferir alguma palavra, um estrondo acontecia. Em seguida, um terremoto ocorria. O professor entrava em desespero e falava para seus alunos ficarem embaixo das carteiras. De repente, o terremoto parava, e as crianças viam seu professor debaixo da mesa. Ryu falava para ele que já estava tudo bem, e então o professor dessa turma falava: ah, eu percebi, parece que vocês estão certos. Não tem nenhum estrago maior. As crianças começavam a rir do professor deles. Ele ficava com vergonha por um breve momento e dizia para as crianças voltarem para seus respectivos lugares. Logo em seguida, o professor conversava com seus alunos. Agora, felizmente, esse não foi um grande terremoto. Se fosse realmente sério, todos vocês estariam mortos. Os sobreviventes são aqueles que rapidamente se protegem debaixo das carteiras. Dessa vez eu serei o único sobrevivente. Na hora de um terremoto não é hora de bancar o inteligente ou o corajoso. Sua segurança pode ser uma questão de fração de segundos. Um terremoto pode acontecer em um dia comum. Não importa onde você esteja. Se você não pensar em reagir, os resultados serão terríveis.
Agora vocês riram da minha decisão de me esconder debaixo da carteira. Em um caso de emergência, eu teria me salvado. Por outro lado, eu fiquei parecendo um bobo aqui. Eu acho que dessa vez eu fui um pouco neurótico. Depois que a aula se encerrou, um colega do Ryu conversava com ele. Parece que o terremoto te salvou hoje, Takuma. Ah, naquela hora eu estava pensando no que ia fazer, mas depois a aula foi focada em terremotos. Tenho que começar a rezar para o deus do terremoto. O colega do Takuma dava uma risada e falava para começar agora. Em seguida, esse garoto perguntava: o que você vai fazer nas férias de verão? E Ryu respondia: eu vou para a praia. Minhas irmãs também vão. Esse ano nós vamos sair para Iso. Uau, deve ser legal ter irmãs gentis. É uma droga ser eu. Se você me levasse junto, eu me certificaria de que elas iam cuidar muito bem de mim. Nessa hora, um breve tremor acontecia, e o garoto dizia que era outro terremoto. Ryu ficava pensativo por um instante, e então a história avançava para 3 de agosto, o dia em que Ryu foi à praia com sua família. Ele e sua irmã Yuri ficavam brincando na água, até que a outra irmã o chamavam. Yuri falava onde estavam, e então a irmã deles conversava com eles. Eu estava tentando chamar a atenção de vocês, mas estavam muito ocupados para perceber. Você comprou o mesmo guarda-sol que todo mundo. Te encontrar foi um problema. Ryu pegava sua irmã pelo braço e começava a arrastá-la para a água, dizendo: vamos para a água. Você não pode ficar aí sentado o dia inteiro, não é? Vamos. Vamos nadar. Não, a água vai estragar minha pele. Yuri nesse momento percebia algo estranho acontecendo na praia. Ela apontava para onde era e dizia: hã? O que está acontecendo ali, Ryu? Todas as pessoas que estão perto da água entraram em pânico. Ryu ficava surpreso com o que sua irmã Yuri havia dito. Os dois correram até o local e notaram um comportamento anormal que estava ocorrendo com os peixes. Era como se eles estivessem fugindo de algo. Passando esse estranho ocorrido, horas depois anoitecia. Yuri resolvia contar uma história para seus irmãos. Antes mesmo que eu percebesse, já estava na hora de dormir. O sol já havia se posto. Certo, as luzes apagarão. Oh, isso vai ser assustador. Yuri apagava a luz e continuava com a história. Eu me lembrei, alguém estava nos seguindo. Como quando você está sozinho em uma montanha e escuta passos. E quando você começa a se virar, é bem assim. Yuri colocava seu cabelo para frente e deixava Ryu assustado. No entanto, enquanto Yuri ria do seu irmão, um som muito alto ecoava dentro do quarto. Uma das irmãs perguntava o que estava fazendo esse barulho. E Ryu respondia que estava vindo do lado de fora. Ao abrir a janela do quarto, os 3 viram vários pássaros passando por cima do local em que estavam se hospedando. São pássaros, dezenas de centenas de asas batendo. Outro comportamento anormal, esse é o segundo desde que chegamos em Iso. Parece mesmo como se Kanto fosse experimentar um terrível terremoto. Espero que isso realmente não aconteça. Nossa casa fica perto de uma falha. Ryu segurava na mão de Yuri e depois olhava para outra irmã. E então, 10 de setembro, um típico dia. Uma manhã tranquila em Tóquio, completamente diferente de como seria o fim do dia. Não havia absolutamente ninguém preparado para quando o relógio chegasse às 13h30. O inferno logo cairia sobre Tóquio, e ninguém estava esperando por isso. A tranquila vida em Hirashi, que a família Takuma ansiava por viver, seria jogada nas profundezas do inferno pelo grande terremoto Showa.